Vocês inscritos devem me conhecer só do canal Anão Crafteiro, que era esse canal aqui antes das reformulações que eu fiz. Quem acompanhou o teaser e o trailer que eu lancei nesse final de semana tá por dentro mais ou menos do que vai acontecer. Mas, como esse é o primeiro vídeo do Ensaverso, eu gostaria de explicar um pouco das coisas que vão acabar acontecendo aqui. Antigamente, o canal falava só sobre RPG. Jogos de RPG, craft, majoritariamente sobre RPG, mas eu tava sentindo que faltava alguma coisa, sabe? Eu tava sentindo que faltava um pouco de mim no canal. Um pouco das minhas ideias, um lugar para me expressar, para poder colocar para fora as coisas que passam na minha cabeça. Então eu pensei bastante, eu refleti muito, até decidir que sim, eu iria transformar o Anão Crafteiro num canal meu, um canal que fosse possível eu expressar as minhas ideias, eu expressar as minhas reflexões sobre as coisas, pegar basicamente tudo que eu gosto e trazer para vocês assistirem, dividir com vocês. Seja uma opinião sobre filme, seja uma opinião sobre uma série, um desenho, o que quer que seja, eu quero dividir com vocês, eu quero jogar videogame enquanto eu converso com vocês. Então, esse foi o objetivo principal que me levou a mudar toda a estrutura do canal, que me levou a criar o Ensaverso, esse universo de coisas que existe na minha cabeça e trazer para vocês. É por isso que eu dei esse passo. Mas aquelas pessoas que seguiam o canal, mais interessadas em RPG e em craft, não se preocupem. O Anão Crafteiro ele não vai morrer. Na realidade, ele vai virar um programa, um quadro dentro do Ensaverso. Porque RPG e craft, ele faz parte de quem eu sou, ele faz parte do meu universo. Então não se preocupem, vocês não vão ficar desamparados, vocês não vão ficar sem esse conteúdo. Na realidade, o que vai acontecer é que esse canal agora vai ter mais coisas, vai ter mais de mim. E eventualmente vão existir vídeos que eu vou abordar sobre RPG, e não somente o RPG como jogo, mas o RPG como influência na minha vida. Como ele agiu comigo, como ele mexeu comigo, o RPG como uma ferramenta de narrativa muito poderosa, e isso é muito mais profundo do que o Anão Crafteiro conseguia me oferecer, conseguia me proporcionar. E é por isso que eu fico muito feliz em dividir com vocês o meu universo, propriamente dito. Bom, e esse vídeo que vocês estão vendo agora é um quadro que eu sempre tive muita vontade de fazer, que é pegar alguns elementos da cultura pop, de tudo que permeia a gente, seja música, seja filme, série, livro, e trazer uma mensagem em cima dessas coisas, trazer alguma reflexão que eu tive em cima de toda a obra, ou talvez apenas um trechinho dessa obra. É isso, é pensar em cima da arte, é pensar em cima da literatura, em cima do videogame, que não deixa de ser arte também, e trazer essas reflexões. Infelizmente, para algumas pessoas, eu não concordo com a ideia de que entretenimento é só entretenimento. Na realidade, eu me entretenho enquanto eu assisto as coisas e penso e aplico as lições do que está sendo passado na minha vida. Esse é o objetivo principal do meu canal. Por isso esse quadro, o Pensando Pop, ele traz essa pegada, ele traz essa veia de sempre refletir, sempre aprender e tirar lições das coisas que a gente assiste, que a gente consome. E esse primeiro episódio ele não podia ser outro, ele não podia ser diferente, porque eu quero muito falar sobre algo que vai permear todo o meu canal, sobre algo que vai embasar o meu conteúdo, que é a responsabilidade. Na obra O Pequeno Príncipe, existe um trecho onde o próprio príncipe ele está conversando com a raposa, que é um personagem muito importante dentro da história. E eles estão conversando a respeito da Rosa, do Pequeno Príncipe, e de algumas questões que aconteceram na história e de como os sentimentos do Pequeno Príncipe estavam naquele momento, com base naqueles acontecimentos. E a raposa, ela fala para o Pequeno Príncipe a seguinte fala: "Os homens esqueceram essa verdade", disse a raposa, "mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas." Bom, entrando no mérito mais social e de relacionamento dessa frase, ela é bem problemática. Mas não é isso que eu quero falar hoje com vocês. Eu quero falar a respeito dessa questão dos influencers, das pessoas públicas que cativam o seu próprio público, que cativam centenas, milhares, milhões de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. E elas são, sim,
responsáveis por todo esse público. Na realidade, não pelo público, mas sim pelas coisas que elas transmitem para o público, porque isso ecoa. E eu vou explicar um pouco sobre isso. Para começar, a gente tem que pensar um pouco em como surgiu essa onda de influencers. O que é um influencer? Bom, como a própria palavra em inglês ela diz, é aquele que influencia, o influencer, o influenciador. Ou seja, ele impõe uma influência para a sua audiência. E isso por si só já deveria ser suficiente para entender como essas pessoas têm sim responsabilidade naquilo que falam, naquilo que veiculam e naquilo que permitem ser veiculados através do seu canal, através das suas mídias. Vocês influenciam pessoas. Eu, fazendo esse canal, dividindo minhas opiniões, quanto mais inscritos eu ganhar, eventualmente vou influenciar pessoas. Isso é normal, porque isso é um movimento social. A gente vê uma pessoa falando algumas coisas interessantes, algumas coisas que a gente concorda, algumas coisas que nos agradam. Logo, a gente vai se aproximando dessa pessoa, a gente vai sendo levado para próximo dela porque o ser humano é um ser social. A gente quer estar inserido em grupos. Beleza, então essa pessoa está falando um monte de coisa que te interessa, um monte de coisa que você gosta, sobre videogame, sobre anime, sobre filme, um monte de coisas. Só que aí quando essa pessoa dá a opinião política dela e você não tem a sua opinião política, você não tem um conhecimento político bem embasado, você não tem algumas definições que deveriam ser ensinadas na escola e não são, e você vê aquele cara que é tão legal, que você concorda tanto falando sobre política, é instintivo. Automaticamente você vai olhar para aquela opinião com bons olhos. Aquela opinião daquela pessoa que você já tem um certo apreço, que você já gosta um pouco dela, vai soar mais plausível para você. Porque é a opinião de uma pessoa com que você já segue, é a opinião de uma pessoa que você já tem um interesse pelas coisas que ela fala. Então, poxa, é impossível que essa pessoa tão legal fale alguma coisa tão errada. Então, você acaba absorvendo e sendo influenciado pela opinião daquela pessoa. Bom, e não tem problema nenhum nisso na realidade. A gente vive de exprimir as nossas opiniões, as nossas reflexões. Eu fiz esse canal para jogar para fora as minhas opiniões, para jogar para fora as minhas reflexões, e a gente é amparado pela Constituição para fazer isso. A liberdade de expressão, ela é o que nos move, o que nos permite, o que nos possibilita fazer essa movimentação. O problema é quando você utiliza da sua liberdade de expressão para compartilhar coisas que afetam a liberdade de expressão, quando você utiliza toda a mídia que você tem, todo o alcance que você tem para compartilhar coisas que prejudicam outras pessoas, ideias que vão ferir alguém, não porque você está proferindo a sua opinião ou porque você fala, eu não gosto disso, e eu falar isso não afeta ninguém. Eu falar que eu não gosto disso não afeta a pessoa que é isso. O problema é que você tem uma multidão de pessoas que você cativou e que você é responsável. Pessoas que absorvem de você tudo que você fala, como se você fosse uma fonte de conhecimento, porque você já criou esse relacionamento com o seu público, porque você já passou a ideia para eles de que você é uma pessoa legal. Então, quando você permite algo sendo veiculado dentro da sua mídia que é danoso, sim, você é responsável. E por que eu estou falando isso? Bom, eu não quero que o meu canal seja apenas uma conversa de bar. Ao falar essa frase, provavelmente vocês já devem ter pensado em uns 9 canais diferentes. Não só canais, mas também alguns podcasts, até mesmo talvez um site, o que quer que seja. Vocês devem ter pensado em alguém. Porque infelizmente essa ideia de trazer para a internet o ambiente da conversa de um bar é algo que está acontecendo muito no Brasil. E infelizmente, nesse ambiente de conversa de bar, fala-se muita besteira. Fala-se muita coisa que quando a gente está num bar, quando tem 2, 3, 4 pessoas e uma pessoa fala uma besteira sem tamanho, as outras não falam nada e não reprimem aquela pessoa porque só aquele povo envolvido naquela conversa está ouvindo aquilo. Então todo mundo fica tipo, esse cara pegou meio mal, mas deixa, não vamos falar nada para poder não fazer um climão aqui. Isso acontece numa conversa de bar. Isso acontece o tempo todo numa conversa de bar. E quando você traz isso para um canal, para um podcast, para um Instagram, para o que quer que seja, quando você traz isso para uma mídia que alcança milhões de pessoas, e aí você assume aquela postura de conversa de bar e logo você também, quando a pessoa fala uma besteira,
Não fala nada para não causar um climão, deixa a pessoa falar, é a opinião dela. Você dá espaço para que a pessoa dê essa opinião destrutiva. E não, eu não estou falando de a direita é melhor que a esquerda. A esquerda é melhor que a direita. E eu troquei as mãos porque vocês estão enxergando o outro lado. E não tem nada de errado nisso. Desde que eu explico os motivos que me levaram a crer nisso. Desde que eu embase com estudo, com provas, com fatos. É preciso trazer isso para as conversas quando elas são divulgadas para milhões de pessoas. Eu não tenho problema de dizer a minha opinião, de dizer que a esquerda é melhor que a direita é melhor que a esquerda, que religião é melhor que ateísmo é melhor que religião. Não tem problema. Só que a gente precisa fazer uma conversa cabeça. Uma conversa que traga o povo para refletir. A gente não pode querer impor um negócio. Beleza, eu tenho uma opinião, ela é pautada nisso. Mas, com base nisso, o povo tem que absorver aquilo e desenvolver o próprio pensamento dele, o próprio pensamento crítico dele. E vocês podem estar pensando assim, poxa, eu não sou assim. Eu consigo separar uma coisa da outra, então não tem problema a pessoa se expressar da forma com que ela quiser, como se ela estivesse querendo condenar a outra ideia. Mas esse é você. Esses são vocês. A maioria do nosso povo, infelizmente, eles não conseguem dividir isso. O nosso povo não teve acesso à educação de qualidade. O nosso povo não tem esse estímulo para criar um pensamento crítico. Infelizmente, a maioria das pessoas que consomem conteúdo na internet, que consomem conteúdo midiático, eles são sim influenciados, eles são sim moldados a partir daquilo que é apresentado para eles. Então a gente precisa ter responsabilidade, porque isso acontece. E se a gente ficar cego para isso que acontece, se a gente ficar cego para toda essa realidade do nosso país, a gente está fazendo um desserviço. A gente não está promovendo o debate como é divulgado. Não, a gente está dando palco para as pessoas falarem o que é mais convincente. E mais uma vez, eu não sou contra o debate de opiniões. Isso é sadio, isso é importante para tudo na vida. Seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente político, seja no ambiente religioso, é importante. Debater é importante porque do debate nasce a luz, já dizia a Chiquinha. Mas a gente precisa ter responsabilidade. A gente consegue identificar o que é só uma opinião, um debate de uma opinião, do que é danoso, do que é uma agenda que tem objetivos obscuros e escusos por trás. A gente consegue separar uma coisa da outra. A gente consegue debater racismo sem dar pauta para racista, sem dar esse palco para esse cara. A gente consegue falar sobre cotas sem deixar que uma pessoa preconceituosa dissemine e espalhe o preconceito dela. A gente consegue debater sobre renda universal, sobre o que for, sobre direita, sobre esquerda, sem dar pauta para os extremos, sem dar pauta para as pessoas que querem prejudicar as outras. Eu não vou fazer isso no meu canal. Eu pretendo não fazer isso no meu canal. A gente é falho. Eventualmente, eu vou acabar errando. Mas ter responsabilidade é quando identificar o erro, levantar a mão e falar, eu errei aqui, por causa disso e disso e disso. Bom, isso não acontece numa conversa de bar. Eu sou Leonardo Ansar, esse é o Ansar Verso, esse é o Pensando Pop.